estou aqui com Daniela Campelo. Por favor, nos fale sobre sua formação. Você aparenta ser economista, mas você, na verdade, é uma engenheira que estudou ciência política, é isso? Exato, eu pulei direto pela economia. Eu me formei em engenharia de produção na UFRJ, aqui no Brasil. E aí, depois de trabalhar em consultoria, banco de investimento, um pouco no governo... Que banco você trabalhou? Trabalhei no Pactual. E aí, depois trabalhei na Secretaria de Planejamento do Rio, com o Jorge Bittar. E comecei um mestrado em política em 2000. E qual era o seu interesse nos bancos de investimento? Como é que você chega ao que você faria depois, que é o que nós vamos falar daqui a pouco? Pois é, eu na verdade, engenheiro de produção, engenheiro de uma maneira geral no Brasil, trabalha muito próximo de economia, né? Então eu, tanto na consultoria quanto no banco de investimento, eu fazia recomendação de compra e venda de ações, de produtos de consumo. E foi um período muito interessante no Brasil, de muita entrada de capital, a época pós-estabilização do Plano Real e tal. Então essa dinâmica toda de investidores, investidos, a visão política do mercado, tudo isso me pareceu muito interessante. E eu, quando fui, enfim, saí do trabalho e voltei para a academia e resolvi estudar, eu fiquei muito interessada nessa relação entre mercado e Estado, especificamente. Quando eu trabalhei na Secretaria de Planejamento com o PT, o que aconteceu foi que eu fiquei muito próxima de alguns projetos, desde despoluição de Baía da Guanabara, até o projeto que a gente herdou do Marcelo Alencar de privatização de água. A gente, de alguma maneira, lidava muito com a organização multilateral, com o Banco Mundial e com as condicionalidades do Banco Mundial e como eles, de alguma maneira... O que eram as condicionalidades do Banco Mundial? Pois é, a gente tinha regras, a gente recebia dinheiro condicionado a certo tipo de política a ser adotada. Então, quer dizer, o Estado vai receber dinheiro se... Exato, o Estado precisava do dinheiro e existia um dinheiro grande para ser recebido, vinculado à privatização da SEDAI, na época do Banco Mundial. Quer dizer, o Banco Mundial emprestaria desde que fosse feita a privatização da SEDAI. O Banco Mundial emprestou desde que fosse feita a privatização da malha urbana de trem, Supervia e tudo isso. Então, nesse período foi muito interessante assistir muito diretamente essa relação entre instituições multilaterais, de governo. Então vinha a pessoa do Banco Mundial, sentava com os secretários e checava. Você fez isso, você fez isso, você fez isso. Não fez, não tem grana. Exato, era uma relação muito, muito, muito interessante e, para mim, muito nova na época. Então, quando eu resolvi fazer o mestrado, já foi com essa intenção, olhar o poder político do poder econômico. Como é que o poder econômico se transforma em poder político. E aí você foi fazer mestrado onde e de quê? Pois é, eu fiz o mestrado no IESP, que era o antigo IUPERJ, aqui em Botafogo, e fiz com um mestrado já em ciência política, mas com foco em relações internacionais, no que a gente chama hoje de economia política internacional. Então, já no mestrado, eu estava interessada, fenômenos relacionados, mas o que tipo de força empurrava governos de esquerda para a direita, sistematicamente na América Latina. Não só na América Latina, né? Pois é, mas na América Latina era muito forte e é interessante porque a gente fala hoje de estelionato eleitoral, que virou uma palavra muito, muito pop no segundo governo da Dilma, mas 2/3 dos governos de esquerda da América Latina giram para a direita uma vez eleitos. Desde os anos 60? Isso eu olho no período democrático, então a partir do começo dos anos 80. E aí o meu interesse era por que isso acontecia e o que eu cheguei à conclusão na minha tese, comecei a mexer no mestrado e cheguei na tese de doutorado, foi que fugas de capital antes da eleição, em períodos em que a economia precisa de dólares, em alguns períodos as economias não precisam, a gente vai falar disso depois, mas em períodos que precisam, fuga de capitais empurra o governo de alguma maneira para a direita para tentar reatrair esse capital e evitar a crise. Então isso foi o tema do meu primeiro livro. Que foi quando? Eu publiquei em 2015, também por Cambridge, que é o Politics of Market Discipline in Latin America, e é sobre como é que é o nome? Politics of Market Discipline in Latin America, a política da disciplina de mercado na América Latina. E a ideia era como é que o mercado reage a governos de diferentes ideologias e como a resposta negativa aos governos de esquerda empurra esses governos, em que circunstâncias empurra esses governos para a direita. Então essa foi E você foi fazer depois o seu doutorado onde? Pois é, fui fazer o doutorado na UCLA, em Los Angeles, né? Na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Fiquei lá até 2007,
Eu tive um período curtinho aqui no Brasil e voltei para ser professora em Princeton, no departamento de política e na escola de políticas públicas, na Woodrow Wilson. Você está aqui, mas você voltou. Não, eu voltei. Pois é, eu fiquei um tempo aqui, voltei para lá, dei aula em Princeton por 5 anos. E aí voltei em 2013. Sempre gosto de lembrar, eu voltei no dia em que houve o maior número de protestos no Brasil em 2013. Foi 22 de junho de 2013. Se você for olhar a frequência de protestos, foi aquele grande dia. Queria voltar. Pois é, eu voltei. É curioso porque eu tenha voltado, na verdade, porque tem muito a ver com essa pesquisa agora que a gente está fazendo. Os tempos eram muito bons. A gente não tinha sentido ainda a reversão do ciclo. Então, nos primeiros anos que eu passei nos Estados Unidos, as pessoas diziam: que ótimo, fica aí, aqui tá péssimo, violência. A partir ali de, sei lá, 2008, 2009, com aquela subida pós-crise, né, de 2008, a sensação, principalmente no Rio de Janeiro, com o PP, era de que, nossa, agora vai. Os tempos estão ótimos, tem emprego, tinha proposta de emprego aqui, que durante muito tempo não teve. E eu fiquei super entusiasmada, embora a gente soubesse... Embora o seu trabalho já te mostrasse... O meu trabalho fosse mostrar, que, entre outras coisas, que a gente estava vivendo um ciclo muito excepcional no Brasil nessa época, no Rio mais ainda, que é um estado petroleiro. No entanto, ainda assim, ainda sabendo disso, nós fomos de alguma maneira picados pela mosca da bonança econômica e achamos que era hora de voltar. Eu sempre tive vontade de voltar, na verdade, nunca na minha vida me vi morando fora a vida toda. Uhum. Não faz parte do... E aí você chegou ao que você está fazendo agora? Cheguei ao que eu estou fazendo agora. Então a gente voltou, eu e o César Zucco, que é meu marido. César Zucco. A gente voltou para a Fundação Getúlio Vargas. Então, hoje eu sou professora de Política e Relações Internacionais na EBAP, na Escola de Administração Pública e Empresarial. E voltei já com esse projeto do segundo livro, enfim. Que vai ser lançado? Que vai ser lançado ano que vem pela Cambridge University Press. E qual é o tema? Nos Estados Unidos. O tema desse segundo livro, o nome dele é A Maldição da Volatilidade. A Maldição da Volatilidade. É o Volatility Curse, que é um tema que fala muito ao que a gente está vivendo hoje na América Latina, as crises pós-bonança. Então, deixa eu começar pelo começo. O que é BTE ou GET? Bons tempos econômicos, e que relação isso tem com a estabilidade política e eleitoral no Brasil e na América Latina, na América do Sul? Nós usamos GET porque o livro vai ser publicado em princípio em inglês, que a gente chama de Good Economic Times Index. E esse índice é o seguinte, ele resume... Deixa eu voltar um passinho antes, que é o que há de comum entre nós sul-americanos, que também tem a ver com por que estamos passando crise juntos. A América do Sul tem uma forma de inserção internacional muito particular. Nós somos países exportadores de commodities, somos países importadores de capital privado. Commodities digamos, quais são as principais commodities do Brasil? Soja, ferro, carne, petróleo. São os produtos básicos, a gente tem... terra muito produtiva, a gente tem recursos naturais e esses recursos são a nossa maior fonte de exportação. E isso não acontece. Ser exportador de commodity ou ser importador de capital privado não é uma característica de todas as regiões em desenvolvimento do mundo. Então, por exemplo, a América Central não é exportadora de produtos básicos, eles exportam produtos de baixo valor agregado, de maquilas. Eles não recebem um volume grande de capital privado, então eles estão menos sujeitos a essas flutuações internacionais de capital privado. A Ásia, por exemplo, os países emergentes da Ásia têm um nível de poupança muito mais alto, estão menos sujeitos aos capitais externos, por sua vez exportam produtos de alto valor agregado. Então, regiões, países têm níveis de tipos de inserção diferentes. O nosso é assim. E porque ele é assim, as nossas economias são muito dependentes, a performance, o desempenho das nossas economias, e a gente mostra isso no livro, tanto o crescimento do PIB, quanto o nível de inflação, quanto o emprego, estão relacionados a 2 fatores específicos que os governos não controlam. Quais? Que são os preços dessas commodities, que andam muito juntos no mercado internacional. Do mundo todo. Que variam, exatamente, não são definidos por ninguém, por nenhum país. E eu, na verdade, no trabalho a gente usa uma cesta de commodities, quer dizer, várias delas separadas para olhar o impacto, para não ter nenhuma dúvida de que não é nada que o governo de fato controla. Então a gente é muito, muito sujeito a essas flutuações, e commodities flutuam muito. Então países que exportam produtos industrializados têm menos flutuações
no valor das exportações do que nós. Porque a margem é menor de flutuação. Pois é, o preço é dado internacionalmente, esse preço tem uma série de características que a volatilidade, que a gente chama, é muito maior dos preços commodities. E aí o que acontece? Quando esses preços estão altos, tem uma série de coisas que acontecem na economia que são muito favoráveis. Para começar, a gente tem as exportações, os termos de troca ficam muito melhores para esses países, as receitas de exportações são maiores, com receita de exportação maior as empresas lucram mais, as moedas se valorizam, como se valorizam é mais fácil investir, é mais fácil comprar no exterior, o governo tem mais receitas fiscais, pode gastar mais em projetos sociais, tem uma série de coisas positivas que acontecem quando entra esse dólar pela balança comercial. O investimento externo vem para cá com mais abundância em períodos de crescimento. Tanto o investimento mesmo como o smart money. Pois é, o investimento mesmo, com certeza. O smart money, o investimento mais de curto prazo financeiro, foge. Já depende muito das taxas de juros americanas, internacionais, que é o segundo fator do nosso índice. Então, quando essas taxas de juros estão baixas, como aconteceu na década passada, o investidor procura países que têm taxas de juros mais altas, que são os países emergentes. Quando essas taxas sobem, o dinheiro seca dos emergentes e vai de novo para os países centrais. Então a gente é muito dependente, o quanto que o dinheiro internacional, o capital financeiro vem para países emergentes, depende muito das flutuações de taxa de juros americana. Então o que a gente faz no Índice de Bons Tempos Econômicos, o GET, é fazer um resumo da variação desses dois indicadores. Então esse resumo, de uma certa forma, pode ser entendido como um resumo de quão favorável o cenário internacional se encontra para os países que têm esse tipo de inserção latino-americana. Não é para todos os países, não é para a América Central, não é para a Ásia, é para nós. Então, o GET, se você olha a flutuação dele, ele tem uma queda ali no final dos anos 60. Os bons tempos econômicos. Eles vão diminuindo no final dos anos 60, eles sobem com... Desde quando você pesquisou isso? A gente olha, os nossos dados mais antigos são do começo dos anos 60. E essa tese central se baseia, então, nos números desde os anos 60? Desde os anos 60. Todos os ciclos de subida e queda estão colados às commodities. Estão colados às commodities. Então, as flutuações desse índice contam muito sobre a história econômica e política da América Latina. E o que esse índice mostra para esses últimos tempos, desde, digamos, 2003, 2004, ele cresceu de uma maneira que não tinha acontecido antes. Uma maneira muito forte, e isso acontece porque a China entra no mercado internacional, na Organização Mundial do Comércio, sai de si mesma. Exato, desenvolvendo, crescendo muito rapidamente e comprando insumos para a indústria e alimentos. E isso, para países exportadores de commodities, foi um grande negócio. Então é um período em que o nosso índice sobe às alturas, que vai desde 2003, 2004, até com a pequena quedinha, 2008 até 2011. Então, a maldição da volatilidade é... Pois é, se eu tivesse que te resumir o que é a maldição da volatilidade, é o seguinte: nós somos dependentes economicamente de fatores muito voláteis, que geram ciclos econômicos muito fortes, de bonança e crise, e essa variação de ciclos econômicos de bonança e crise gera ciclos de euforia e depressão e descrédito, que é o que vivemos hoje e que se sucedem ao longo do tempo. Isso tudo está colado às commodities. Está colado às commodities e tem impactos políticos extremamente relevantes e que eu acho que estão pouco ressaltados até hoje. Tá. Primeiro, o que basicamente o chamado universo de economistas, como é que eles reagem a esse trabalho de vocês? Pois é, a gente tem reações interessantes dos economistas e dos cientistas políticos. Dos cientistas políticos, a pergunta é, bom, então não sobrou nada. A gente está explicando tudo aqui com inserção internacional, um certo determinismo econômico, que é uma crítica que a gente recebe com frequência. E o que a gente diz é o seguinte: tem certas coisas que são o que são. A política tem uma quantidade de explicação, sem dúvida, a gente não pretende, e isso é muito importante dizer, principalmente para quem não é pesquisador social, nenhum cientista social sério pretende explicar 100% de qualquer fenômeno. O que o cientista social faz é tentar separar o que é barulho do que é regularidade e entender as regularidades. Então, se eu quiser contar a crise de 2011 do Brasil, ou de 2013, um historiador vai olhar todos os fatores que são regularidade, que são contingentes, que foram sorte, azar, que aconteceram, e vai contar a história toda.
O cientista social vai buscar o que é regular. Você se contrapõe, você se contrapõe muito às chamadas teorias da conspiração. Mas isso não significa, deixa eu entender bem, desconhecer, por exemplo, que os Estados Unidos têm um interesse absoluto nos 300 bilhões de barris de petróleo da Venezuela, porque eles vão ter uma queda, um declínio de produção a partir da metade da década seguinte. Quer dizer, uma coisa não exclui a outra. Os interesses... Os interesses econômicos estão todos aí e, sem dúvida, eles têm que ser considerados, principalmente de Estados Unidos vis-à-vis a América Latina, que é um grande ator. Porque também não se pode considerar são os dados objetivos. Exato, mas eu acho que o ponto que eu queria ressaltar é o seguinte. Então, voltando, a gente não explica tudo, a gente explica algumas regularidades. Então, para os cientistas políticos, a minha resposta em geral é: a política explica parte do que a gente não está explicando, ela explica algumas coisas que através dos os ciclos afetam a política, que afeta a economia e outras coisas, mas tem certas coisas que são, e no caso da América Latina a gente tem bastante convicção e bastante evidência de que esses ciclos internacionais têm um efeito muito forte politicamente, que se eles não explicam tudo, não é fácil contar a história e entender o todo sem olhar para eles. Sem entender isso. Sem olhar para eles. Sem então, entender que quando as commodities variam o preço brutalmente, você tem muita coisa acontece. Para os economistas, eu acho que o que acontece muito, e isso também vale para os cientistas políticos, estuda-se muito o Brasil. Eu fiz pesquisa de campo, morei na Venezuela um tempo, no Equador um tempo, na Argentina, para o primeiro livro. E a gente vai nesses países, se você pergunta assim, a história, por exemplo, da crise da dívida do petróleo, a história é contada igualzinho em todos os lugares. E quando a gente só estuda um país, a gente tende a explicar o que acontece no país com fatores domésticos, porque são esses fatores que a gente está olhando. Mas dá um elo comum entre... Exato. Então falta pesquisa comparada, falta na ciência política e falta na economia. Porque a gente, esse fato de estudar o país faz com que a gente alimente esse mito da jabuticaba, que o Brasil é alguma coisa de muito diferente, muito especial, muito particular na América Latina, quando não é. E aí como é que o território da economia reage a... Pois é, não reage muito bem a maior parte das vezes, eu acho que por conta dessa percepção de que há coisas muito particulares. Por exemplo, uma coisa que a gente diz sempre é que as condições internacionais estavam absolutamente favoráveis, isso eu vou apanhar muito, estavam absolutamente favoráveis para uma estabilização do tipo que foi feita do Plano Real, que é uma âncora cambial que funciona muito bem quando a gente tem uma reserva muito alta e dinheiro entrando, que era o que estava acontecendo na América Latina toda, no mesmo período em que nós estabilizamos. Isso é desconsiderar a engenhosidade da URV e desconsiderar a qualidade dos economistas? Não é isso, mas é só dizer que aquilo ali funcionou naquele período porque tinha condições internacionais favoráveis. O Menem, por exemplo, tentou fazer isso anos antes de 91, 92, quando ele fez, e não conseguiu, porque o dinheiro estava saindo. Para você ter uma reserva cambial, é preciso que o dinheiro esteja entrando. Então, eu acho que é importante entender que existe um contexto e que existem muitos eventos. É difícil olhar para a história da América Latina e não perceber os eventos comuns, os ciclos comuns de ditadura, de democracia, de neoliberalismo, de virada à esquerda, agora de virada para o outro lado. São ciclos muito gritantemente comuns. Não há fórmula mágica, evidente, mas há como romper esses ciclos? Pois é, isso na verdade, tem muita discussão. Eu acho que esse é o ponto que deixa os economistas mais preocupados com essa conversa. Porque, obviamente, houve tentativas no passado de mudar a vantagem comparativa do país, e há uma discussão entre economistas, que eu nem faço muita questão de me meter, sobre se vantagem comparativa se tem no Brasil. Se existe, vantagem comparativa existe. O Brasil tem vantagem comparativa em produção de recursos naturais, extração e produção. Não há dúvida sobre isso. Agora, há economistas, Ricardo Hausmann, que não é uma pessoa de esquerda nem nada, que acreditam que se muda vantagem comparativa, se cria vantagem comparativa em alguns setores. Existe um papel para que o Estado trabalhe nisso. Então, como houve a experiência da substituição de importações, que muita gente reconhece que de fato foi o período que mais crescemos, mas que houve distorções e gerou problemas posteriormente, eu acho que porque essa solução é vista como mal sucedida, de alguma maneira se decide não falar sobre o problema está aí. Então eu acho que diversificação, eu não vou entrar na seara econômica, me parece uma questão para ser discutida. E existe, por exemplo, o Banco Mundial, que também não é exatamente uma agência de esquerda ou estatista, que discute, por exemplo, no caso do Chile, que tem um fundo soberano
de estabilização, usar num segundo momento esse fundo soberano, que economiza dinheiro quando o cobre está muito caro no mercado, para a diversificação da economia. Isso se discute para país petroleiro, para países ricos em recursos naturais. Então, acho que isso é um tema para ser discutido. A outra questão que eu acho importante... Mas isso tem a ver com as reservas do Brasil, por exemplo, o uso de uma parte dessas... Não, isso tem a ver com isso tem a ver com política industrial, isso tem a ver com a ação do governo para diversificação, mas o que se propõe, por exemplo, no caso do Banco Mundial, é um fundo fiscal contracíclico que eu particularmente acho muito interessante, a história no Chile, como é que funciona. Um fundo fiscal contracíclico, do que tratamos. Então, o que é isso? É basicamente assim, o que se faz no Chile? O Chile tem um grupo de especialistas que tenta prever, na medida do possível, porque não é previsível, a flutuação do preço do cobre e outros poucos metais. Dessa flutuação do preço do cobre, eles definem o que deve ser a receita fiscal, a receita do governo chileno. Cada governo que entra no Chile tem que dizer, dadas essas receitas, qual vai ser a minha política fiscal. Eu vou ter déficit, eu vou ter superávit, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou gastar mais, vou gastar menos, quando entra. E essa regra fiscal exige é o seguinte: se o preço do cobre sobe demais, o governo tem que guardar. Ele não pode gastar tudo. Se o preço do cobre cai demais, o governo tem que gastar. Não pode deixar de gastar. Então é uma tentativa de fazer com que esses ciclos internacionais não se traduzam diretamente no bem-estar das pessoas. Porque o que acontece num país como o Brasil e em todos os outros da região é que em período de bonança o dinheiro está aí, gasta-se tudo. No período de crise, não se pode gastar porque não tem e ficamos assim. Mas já que você falou, e o Chile agora, o que está acontecendo? Pois então, o Chile era a nossa história otimista no final do livro. O Chile é, de fato, o país mais estável. O Chile é um país que passou de uma economia, se não me engano, de 7% do PIB para um gasto de 7%, um déficit de 7% do PIB. Então, o Chile, de fato, adota essa política com problemas. Eu estive conversando recentemente com o ministro da Bachelet. Nada é perfeito, existe uma pressão para gastar, né, no período favorável, mas adota essa política. E essa política, de fato, faz com que o Chile seja menos... os ciclos são menos voláteis do que no resto da região. Mas os ciclos continuam existindo. O Chile, aí eu acho que talvez isso tenha sido uma visão que se consolidou mais e mais ao final do livro. Talvez ser dependente de uma commodity só, de fato, mesmo que haja uma estabilização econômica, não seja bom. Porque entra um capital tremendo em períodos positivos e é difícil você conter. Existe um endividamento de empresas, endividamento privado. Evidentemente, no controle desse... Pois é, então assim, eu acho que a história do Chile de fato, eles têm um resultado econômico melhor, uma economia mais estável, ainda assim sofreram o fim da bonança e estão sofrendo a crise política por conta disso. Então talvez seja preciso mais do que só uma política fiscal anticíclica. Qual é o perfil e a especificidade do Brasil nesse quadro? Pois é, o Brasil, o que a gente trata no livro é de identificar que países na região, a beleza da América Latina para a pesquisa que a gente faz é que os países têm sistemas políticos muito parecidos, são todos presidencialistas, com poder muito concentrado no presidente, multipartidários a maior parte deles, então tem uma série de instituições muito parecidas, então faz com que eles sejam comparáveis. Por outro lado, como eu falei, o tipo de inserção da América do Sul é diferente da América Central e México. Então, é muito interessante olhar quais são os países que se prestam, que são sujeitos a essa variação do índice de bons termos econômicos. E para a gente são os países que são altamente endividados, que têm dívida externa grande, como proporção do PIB, e países que têm exportação de commodities muito alta em proporção às exportações totais. O Brasil não é dos países que tem uma participação de commodities das mais altas, tem países muito mais concentrados, principalmente Venezuela, Equador, mas tem uma concentração alta de exportação de commodities. Agora, o Brasil tem uma dívida externa grande, né, em relação aos outros países, ele tem uma exposição ao capital externo alta, e nesse sentido, a junção desses dois indicadores faz com que o nosso índice de bons termos econômicos explique muito de política brasileira, às vezes mais do que num país que exporta commodities demais, mas não tem tanta dívida externa. Então, nesse sentido, o Brasil, a capacidade da gente de explicar os processos políticos no Brasil
por essa flutuação no índice é muito grande, mesmo em termos de América Agora, a do Sul. dívida externa privada, Sim. no momento, principalmente Sim. nos anos da bonança, por exemplo, Exatamente. tinha até um problema cambial. Foi-se o tempo que ela era pública, hoje em dia é E era um basicamente problema privada. que eu me lembro que uma vez eu estava até em Paris, vários economistas conversando num café daqueles, e eles diziam o problema é que tinha uma amarra que vinha desde do real do câmbio que dificultava você mexer ali. Quer dizer, você já sabia que viria um problema, mas não tinha como mexer. Pois é, isso é uma questão interessante também, é a mesma questão do Chile. Então, quando começa a valer a pena, quando tu tem oferta de dólares, o que se faz com as empresas se endividando, que podem se endividar e que está barato e que está valendo a pena? Então, essa é uma questão sem dúvida. Então, o Brasil, respondendo a tua pergunta, é um país que a gente consegue explicar muito bem com essa flutuação do bons tempos econômicos. Do ponto de vista econômico, essas gangorras históricas, quais são as gangorras históricas e fundamentais nesse período todo que você está estudando? Pois é, a gente tem 3 grandes ciclos de abundância e declínio. Nós estamos no terceiro ciclo, que começou por volta de 2004 e se reverteu a partir de 2011 com o desaquecimento da economia chinesa. E aí, por conseguinte, queda de preço das commodities. Um ponto importante para dizer, que eu acho que foi a retórica que a Dilma não conseguiu vencer no Brasil, a disputa. Em 2008, em 2009, a gente sentiu na economia a crise, mas se recuperou muito rapidamente. A marolinha. A marolinha. Mas o fato é que foi uma marolinha. Certo. E foi uma marolinha porque esses 2 indicadores, as taxas de juros internacionais baixaram mais ainda depois da crise, no mundo, nas economias desenvolvidas, e os preços da commodities, a China respondeu com estímulo à economia. Então eles subiram mais ainda, inclusive foi esse momento em que a China se tornou o grande parceiro da América do Sul, foi pós-crise de 2008. Então o que aconteceu foi que não só ela foi uma marolinha, como ela encorajou, não só ela estimulou uma política de expansão dos governos em resposta à crise, estimulou isso. Eu me lembro de Venezuela, do Banco Mundial, o FMI, dizendo que os países latino-americanos graduaram, eles agora não têm mais políticas irresponsáveis, por isso estão indo muito bem depois da crise. Então atribuiu-se a resposta boa à crise à competência. E na verdade mesmo, só para falar a coisa da marolinha, a marolinha me parece que porque a marolona, na verdade, era nos países centrais que quebraram por motivos outros. Sem dúvida. E a marolona aconteceu, eu tenho até uma charge, agora eu não me lembro de quem, que era o Lula olhando a marolinha, falando, a marolinha e vindo uma onda gigantesca em cima. Marolona foi 2011. E a Dilma não conseguiu estabelecer que em 2011 alguma coisa aconteceu, que foi o ponto de inflexão do cenário. E ela tentou uma medida, que aquelas 40 bilhões de... Pois é, o que ela fez foi, isso é uma coisa que eu dizia outro dia, que é muito importante notar. Dilma, como não inventou o estelionato eleitoral, não inventou segurar a economia em ano eleitoral. Então, cito milhares de casos, Fernando Henrique é um icônico deles, que podia ter desvalorizado o real antes da eleição. Segurou, saíram, se eu não me engano, 40 Segurou, exatamente. Perdemos reservas desesperadamente e saímos em condições muito piores porque ele segurou. Até as eleições, políticos seguram crise em ano eleitoral. Se eu não me engano, 30 e tantos bilhões em 45 dias e no 11º dia ele muda o câmbio. Exato. Lembramos pouco sobre isso, mas foi a mesma coisa. Então ele tentou segurar de alguma maneira e criou distorções segurando. Dilma fez a mesma coisa. Agora, a discussão retórica foi... criou-se um discurso no Brasil de que a crise de 2011, porque não era de 2008 que o mundo todo tinha passado, era uma crise doméstica. Foi só ações do governo geraram essa crise. E isso eu acho que foi... Eu fico impressionada, porque qualquer pessoa que olha esse ciclo sabe que um grande ponto de inflexão aconteceu em 2011. Eu mostro para os meus alunos, comparo o Lula sortudo e Dilma azarada. O Lula pegou todo o vento favorável e a Dilma entrou no governo e a maré virou. Tem números do PIB dos países que vocês fizeram um levantamento que comprovam isso muito claramente ao longo dos tempos. Você lembra de alguns números? Todos juntos. Eu te digo o seguinte, eu olhando agora para a última vez que eu olhei, a gente está, nesses últimos 3 anos, se você olha Chile, Equador, Peru, todos estão crescendo mais ou menos na metade do que cresciam no auge da bonança.
Então a gente tem algumas estimativas de que popularidade Dilma teria saído se tivesse o ciclo do Lula, que popularidade Lula teria saído, e faz muita diferença. Então esse é o terceiro ciclo. Isso aconteceu em todos os países. Isso aconteceu em todos os países exportadores de commodities. Com a Bolívia podemos conversar um pouquinho mais, porque a Bolívia ainda atrasou um pouco o ciclo. Mas o importante é dizer que esse terceiro ciclo foi o terceiro de mais dois muito importantes. O primeiro aconteceu do final, a reversão aconteceu no meio dos anos 60, que foi o fim daquele período de crescimento com substituição de importações. Vai até o choque do petróleo. Não, então, o declínio começa na metade dos anos 60, e esse declínio é um declínio mais longo de preço de commodities, ainda assim muito pronunciado, e gerou um período de instabilidade que deu, como resultado, teve os golpes militares da segunda metade dos anos 60, começo de 70. Nos anos 80, a gente teve a bonança do período do petróleo e com os petrodólares entrando na América Latina, os juros muito baixos internacionais, então aquele dinheiro jorrando, que gerou milagre econômico e muitas outras coisas na região. Anos 70. Anos 70. Até o choque dos até juros 79, do os juros do Paul Volcker. Então, quando tem a subida dos juros do Paul Volcker, a gente vê aquela reversão e o colapso e as ditaduras que não conseguiram se sustentar mais, porque não estavam entregando o resultado. Então gerou a instabilidade do fim das ditaduras. E a gente está no terceiro. E o que nós estamos vivendo e qual é o horizonte? Pois é, o que a gente está vivendo, deixa eu falar primeiro do ponto de vista político, uma coisa importante para ressaltar. De forma alguma eu estou fazendo a inferência de que reversão de ciclo gera ditadura. Reversão de ciclo gera instabilidade, gera pouco orçamento para o governo, maior necessidade da parte da população, os indicadores piorando, pressão das elites por ajuste, pressão dos mais pobres por proteção. Ajuste assim, de cadê o meu? Não, ajuste de temos que organizar as finanças do governo, que implica naturalmente, no nosso caso é sempre gastar menos e não taxar mais. Então existe uma pressão de um lado por austeridade, de cima, a gente está vendo isso agora, Colômbia, enfim, Equador com FMI, e a pressão de baixo por aqueles que mais sofreram a crise, a pobreza crescendo, a desigualdade aumentando e tudo mais. Então, esses períodos geram instabilidade política e muita insatisfação. Em democracia geraram ditadura, em ditadura geraram volta à democracia. Quando eu apresentei esse trabalho a primeira vez, faz uns bons 4 anos, numa conferência, um colega meu de Austin perguntou... De onde? De UT Austin, o Kurt Weiland. Estou para escrever para ele, para lembrar essa história. Foi a primeira pessoa que perguntou, e ele perguntou, então você está querendo dizer que vai ter uma reversão para autoritarismo na América do Sul? E isso tinha sido logo depois do impeachment da Dilma, quando as coisas já não estavam parecendo muito boas. E eu falei, não, eu acho que Guerra Fria, a gente estava em outro contexto, nos anos 80, que não tem hoje em dia. Agora, quando você pensa, a gente tem um governo americano que não tem nenhum apreço pela democracia, que deixa claro que seus grandes aliados não são necessariamente democratas, que ataca a mídia, enfim, ataca... tudo que nós estamos vendo aqui tudo também. Que nós estamos vendo aqui agora. E aí a gente começa a ter, voltando à questão da teoria da conspiração, começa a ter esses protestos e esses colapsos que são previsíveis, sim, num período de reversão, de expectativa, como a gente está vivendo. Aí aparece o Guaidó dizendo que são guerrilheiros venezuelanos, aparece um chefe militar americano dizendo que, veja só. Então, assim, esse tipo de sugestão de que pode ter alguma coisa concertada, conspiração, isso só serve a quem tem intenções de ganhar com a repressão. Claro, e que você, como cientista política, salvo uma obviedade, que é o excludente de ilicitude, que estão tentando ainda, embora tenha sido derrotado, passar, que obviamente, declarado pelo presidente, com isso não teríamos protestos, que outro fator você identifica que é perigoso, que não está sendo notado? Eu acho que tem isso. A violência policial não precisa hoje de excludente de ilicitude, né? De fato, ela existe, já vem. Eu me lembro que eu estava assisti protestos, exatamente, no período de impeachment da Dilma, muita violência. Eu me lembro de colegas dizendo a violência começa no horário do Jornal Nacional. Então, assim, muita repressão, muita violência policial, como a gente está vendo aqui, o discurso da violência, né, que vai muito bem com a discussão de excludente de ilicitude, de garantia de lei da ordem, por exemplo, junto com o excludente de ilicitude. Exatamente. Que é o que o presidente disse. Arcabouço. Se nos derem a GLO
E com excludente está tudo resolvido. E isso, assim, não é só o presidente, nosso governador também, enfim, isso está e que por aí. papel as polícias têm nisso? Outra questão, mídia, é muito importante, quer dizer, você sufocar qualquer crítica e tentar sufocar, criar temor nas pessoas que estão divulgando a informação é uma maneira também bastante interessante de reprimir esse tipo de movimento. E as polícias? Sob controle de quem? Como é que tá? Qual é o risco que você vê aí? Pois é, a questão da polícia, eu não sou nem de perto uma especialista nisso. Há uma preocupação de que com a mudança de plano de carreira, com a mudança da previdência sendo discutida, das polícias sendo discutida no nível federal, que também haja de alguma forma uma centralização do controle da polícia no nível federal, que também é bastante preocupante. Então tem uma série de sinais aí É curioso dizer, porque se falou muito nesses últimos tempos, tanto Eduardo Bolsonaro como vários outros, de se acontecer e se tiver protestos, no momento em que não tem sinal nenhum de nada acontecendo, é quase um incitar para acontecer e se armar do outro lado para reprimir. Então eu acho muito preocupante. Como aquela tentativa de armar todo mundo quem? Pois é, exatamente. É um estado, esse estado policialesco, essa ideia do se alguém invadir sua casa, você tem que se proteger, que é assim, de quem exatamente a gente está falando e do que, né? Eu acho bastante preocupante e eu acho que o discurso hoje, essa tentativa, isso não eu sou várias pessoas já viram isso muito mais claramente antes, essa tentativa de esticar a corda e mencionar as 5 e mencionar golpe reiteradamente. Por que fazer piada sobre golpe na cúpula do Mercosul? Claro. É uma naturalização de certas coisas que não são naturais. E de fato, não é impossível que funcione, porque a gente começa a rir, a gente acha que, enfim... A loucura fica parecendo exatamente, normal, é pitoresco, é curioso, mas a palavra está ali, né? É isso, a palavra, primeiro era o verbo, né? Qual é a indicação, na sua opinião, para o curto e médio prazo do cenário? Pois é, eu não vejo o cenário mudando radicalmente, os juros já estão muito baixos, não tem mais para onde ir. Então, se tivesse qualquer movimento, seria subir. Num caso de conflito internacional, da guerra recrudescendo entre Estados Unidos e China, a gente não sabe. Então, não tem muito para onde descer. Eu acho que, do ponto de vista do capital financeiro, o Brasil perdeu uma janela ali de oportunidade com juros baixos e o cenário mais favorável, que aconteceu para outros países emergentes e a gente não experimentou porque a gente estava num período de incerteza política tremendo, que começou com a caixa de Pandora do impeachment, que é algo central nisso absolutamente tudo. Desestabilizador e que não aconteceu... Porque contamina todas as instituições. Não aconteceu em lugar... Isso você vê na América do Sul, nas democracias, nem mesmo Rafael Correia, ninguém na Colômbia foi aceito o resultado eleitoral. Isso é uma peculiaridade do Brasil, que é outro embate com em geral, economistas ou PSDBistas. Foi um papel central de Aécio Neves nesse processo, de criar um nível de instabilidade. A minha leitura é que o governo Dilma seria um governo com maus resultados econômicos que muito provavelmente perderia a eleição seguinte. E o que a gente teve, essa ruptura, gerou falar de impeachment no prefeito, no governador, quer dizer, uma incerteza institucional. Para quem fala tanto em instituições, a gente teve um ataque às instituições muito forte. Então esse é o primeiro ponto. Aí depois vem o governo Temer, em que se sabia que mais cedo ou mais tarde alguma coisa podia acontecer, não se sabia quanto tempo ia durar. E a gente entra um governo Bolsonaro completamente errático, com um discurso não democrático que assusta o investidor de longo prazo. Então, eu acho que a gente perdeu essa janela dos juros. De alguma maneira, não sei daqui para frente, mas nada indica que a gente vai recuperar essa confiança. Nada indica. E usando até o estudo de vocês, quer dizer, daqui a 3, 4 anos, numa véspera de eleição, é previsível que tipo de cenário teremos? Pois é, 3, 4 anos é um tempo longo. O que a gente mostra no trabalho é que há 2 anos da eleição, a popularidade do presidente prevê muito bem o resultado eleitoral. Então a gente precisa esperar mais. Mas o fato é que vai depender muito da economia. Então, no cenário dos juros, eu acho que a gente talvez tenha algum ganho aí. Eu acho difícil porque depende de confiança, depende de instituição, depende de regra clara, que a gente nesse momento não tem. Quando até o ministro da Economia, que é quem fala com os mercados, faz menção às 5. Do lado das commodities, não há expectativa de que elas vão subir de novo. O que aconteceu com a entrada da China no mercado internacional é one time, não vai acontecer mais. Foi um evento histórico.
A gente pode ter uma subida de preço novamente, esses preços são cíclicos, mas não há uma expectativa que isso aconteça, os mercados futuros não estão prevendo grandes mudanças. Então é meio mandada de lado no cenário internacional. Não é um declínio tão grande como aconteceu em 2011, mas é um cenário que é desfavorável. Então, assim, eu acho que a gente vai ter dificuldade de ver a economia ativar como se espera. E a minha preocupação é o que o governo vai fazer na medida em que ele perceber que a economia não está ativando e a popularidade não está acontecendo. Preocupação de que ordem? Não, a preocupação da ordem de onde poderia vir uma ruptura. Porque poderia vir da parte do presidente essa tentativa de recrudescer e chamar o discurso dele, instabilidade. Esse discurso dele já tem décadas. Pois é. Continua sendo reiterado por ele e todos os seus. Quando você pensa assim, se a economia ele tivesse um horizonte bom, digamos, para a próxima eleição, talvez o Chaves esperou bastante até tomar qualquer iniciativa. Se a popularidade dele continua caindo, talvez seja um incentivo maior para uma ruptura da parte dele. Por outro lado, já passamos uma ruptura com o presidente eleita, que foi a Dilma, claramente por conta de uma perda de popularidade que se refletiu na perda de apoio no Congresso. Então, assim, se a popularidade do presidente começa a cair a níveis abaixo de 20%, o cenário está dado também, já que fizemos uma vez, por que não fazer uma segunda? Então, eu acho que assim, eu acho que eu não consigo ver um cenário muito estável para os próximos tempos. E a parte Bolsonaro, o governo Bolsonaro, embora não seja possível apartar, né? Como escapar da maldição? Pois é o que eu te disse antes. Eu acho que o escapar da maldição tem a ver com diversificação. O escapar da maldição tem a ver com uma política. E que diversificação é possível? Eu acho essa é uma seara que eu prefiro não entrar muito, porque eu acho que é uma seara de economistas e há economistas pensando sobre isso. Eu acho que antes de que entrada possível, eu acho que é preciso reconhecer que tem uma questão. E tem um ponto que eu não falei, que é o impacto mais a história mais acadêmica do meu livro, que é importante falar. Por que eu digo que existe esse ciclo de euforia e depressão junto com a economia? Porque esse nosso indicador de bons tempos econômicos explica eleições na região, sucesso eleitoral, ou seja, ele está subindo e é alto, os presidentes têm uma chance muito maior de serem reeleitos, cerca de 50% maior, no período favorável do cenário, do que num período desfavorável. Os dados todos de todos os dados países. eleitorais são de todos esses países a partir dos anos 80, que é quando a gente teve democracia. Quando há o boom das commodities, você tem... Eu diria assim, em termos acadêmicos, assim, de um cenário negativo, ruim internacional, para um cenário bom internacional, que no nosso modelo significa um desvio padrão abaixo ou acima da média do nosso indicador, aumenta a chance de reeleição em cerca de 45% de um presidente, esquecendo qualquer outro fator, só pelo fato de que o cenário mudou. Então é um impacto muito forte. A gente tem séries temporais de popularidade mensal desses presidentes de todos esses países que a gente estuda, e a gente explica a popularidade, tem um aumento, se não me engano, o aumento médio é por volta de 8% de popularidade entre um cenário ruim e um cenário bom, que significa 16%, porque é 8 para cima e alguém está perdendo esses 8%. Então é um impacto na popularidade muito grande. E a gente tem um impacto que está associado a essas discussões de ruptura, que a gente codifica aí desde os anos 60 transições regulares de governo, que são transições que acontecem segundo as regras e na data prevista. Então, impeachment de Dilma não é uma transição regular, renúncia do Alfonsin antecipada não é uma transição regular. Elas podem acontecer numa ditadura, numa democracia e entre regimes. Codificamos desde 1960. As transições irregulares são muito mais comuns em período de cenário internacional caindo e negativo. Então, nesse sentido, a gente tem o impacto, os processos políticos estão muito ligados a esses fatores que os presidentes não controlam. Então, o primeiro nome do nosso livro é ser Mérito e Sorte e mais alguma coisa. Porque é mérito, sorte e representação. Porque nos nossos países, votando com a economia, muitas vezes a gente está votando na sorte dos presidentes e não no mérito. E isso é um problema muito grande, porque a gente não consegue, a economia não dá informação sobre a qualidade do governo. Então, período bom, todo mundo é eleito, bons e ruins, competentes e incompetentes. Período ruim, todos perdem, bons e ruins, competentes e incompetentes. Então, isso é um problema grande. Você pensa assim, num lugar como o Brasil, onde a gente tem, os partidos dizem pouco, né, para a população. Não tem uma agenda muito clara. Não há debate. Poucos têm uma agenda clara e consistente ao longo do tempo. Quando eu digo não há debate, é assim, o Brasil, para você que conhece tanto o mundo,
é um dos raros países do mundo que não discute nada. Nem futebol é discutido numa rede aberta num continente desse tamanho. Nada. Imagine. Exato. Então não tem debate. Futebol, Os partidos... Assim, não tem um programa de debate sobre futebol. Não é nada, né? Não, futebol. Isso eu não sei. Não tem. Então, os partidos não dizem nada, campanhas muitas vezes dizem uma coisa e fazem outras, muitas vezes não dizem nada, como a campanha recente do Bolsonaro, que era contra tudo e ninguém sabia exatamente o quê. Então, o eleitor tem muito pouca informação onde basear o seu voto. Por outro lado, você tem essas bonanças econômicas em que subitamente a sua vida está boa, os seus filhos estão empregados, os preços estão baixos, seu poder aquisitivo aumenta. E isso gera como é que eu vou dizer, uma projeção afetiva no líder, ou na líder que está ali, muito forte, que é muito difícil discutir. Por outro lado, exatamente o oposto acontece nos maus tempos. Então, a gente votando com base na economia, que é o que se tem, porque não se tem muito mais coisa, muitas vezes se vota em sorte e não em mérito. Só para os boleiros não acharem que eu estou doido, quando eu digo que não há debate, a gente não tem nenhum programa em rede aberta de televisão que discuta nem mesmo o futebol. Eu não digo os temas todos, economia, nada. Você tem os telejornais com suas mensagens. Eu vou te dizer, eu achei muito interessante. Outro dia eu vi o Marcelo Freixo e a Janaína Pascoal num programa na internet, lado a lado, discutindo. Você vai em qualquer país dito civilizado, que já viveu muito no mundo de noite, você liga a televisão, tem todas as posições basicamente discutindo as coisas. Nosso parlamento inglês é a fantasia de todo cientista político. É isso. Sem dúvida. A não ser que eu tenha esquecido algo muito importante que você dirá, vivemos uma aparente, obviamente, é anormal a apatia, a anomia que a gente percebe, pelo menos assim, olhando de cima, né, num momento como esse. Numa hora como essa, sempre é possível que algum gatilho, aqui ou em qualquer lugar, como foi em 2013, por exemplo, você vê um cenário assim? Eu tenho a impressão de que o Brasil foi a América do Sul ontem mais do que a América do Sul amanhã. Eu acho que o que está passando hoje foi o que a gente antecipou em 2013. Com a crise política e com então não teremos reação. De novo, cabe ao cientista social olhar as regularidades. Os gatilhos, por exemplo, razoavelmente previsível que se você aumenta o valor do diesel em 150%, alguma coisa vai acontecer como se fez no Equador. Eu não sei exatamente qual era o cálculo político do Lenín Moreno. Então, algumas coisas são claras. Agora, qual é o gatilho, quando vai acontecer, como vai acontecer, isso aí é a parte contingente que a gente não consegue. Mas o Brasil não tem um cenário hoje... O Brasil não está vivendo a grande reversão hoje. Ele já viveu a grande reversão antes. Que foi ali por 2011, depois de 2013, quer dizer, com a Dilma segurando. Esse foi o período. Continua. Então agora a gente está assim, nesse vale que não está caindo, não está subindo. Exatamente. Então eu não... Se eu tivesse que chutar, digamos assim, porque não é parte da pesquisa acadêmica, eu diria que eu acho que o nosso momento já foi. E foi em 2013. Então seguiremos assim, nesse lusco-fusco. Pois é, eu acho que se o cenário continuar exatamente como está, provavelmente. Eu só acho que tem alguma chance do cenário mudar com a economia caindo, com a popularidade caindo mais por conta do mau desempenho econômico. Aí eu acho que há que se redobrar a atenção como é que os atores políticos vão responder. Algo mais? Só mais um ponto último, porque esse trabalho fala muito também sobre a virada de esquerda, a virada de direita na América Latina, que foi muito falada na última década. E a minha leitura é que eu estou convicta que não há virada direita na América Latina. Eu acho que tem crises acontecendo na Colômbia com relação a certas políticas de direita, no Chile. Existem crises acontecendo por outras razões na Bolívia, que era um governo de esquerda. Eu acho que a crise acontece pela piora das condições econômicas. Eu não acho que a gente teve uma virada ideológica na população, não há evidência de que houve uma virada ideológica na população à esquerda nos anos 2000 ou à direita agora. Eu acho que é um voto econômico, é um voto contra o governo. E a outra coisa que eu acho que é muito importante dizer da pesquisa, quando eu falo os impactos econômicos desses ciclos da volatilidade, os economistas estão estudando há muito tempo. Mas o impacto político é a incapacidade do eleitor de comparar. Então, se eu tenho, por exemplo, o exemplo que eu sempre gosto de dar, no Equador, Lúcio Gutierrez em 2002, Rafael Correa em 2006, com 14 pontos percentuais sobre PIB acima de orçamento fiscal, receita fiscal, são dois países diferentes. Então é impossível para um eleitor saber quem é o melhor governante, se é o Lúcio Gutierrez ou o Rafael Correa, porque as outras condições mudaram todas.
Então, no auge da bonança, comparado com o auge da crise, é impossível comparar governos. E isso é um problema muito sério para o eleitor, porque como a gente tem poucos recursos para comparar, como a gente estava falando, pouco debate, os partidos significam pouco, as campanhas dizem pouco, são pouco informativas, a economia é o recurso que se tem, mas a economia não é um bom recurso para se comparar. E aí o que a gente, na conclusão do nosso livro, era muito, meio, talvez inspirada pela ideia que na Europa, como as pessoas têm informação e comparam países, elas têm mais noção do que é ciclo comum, então, de alguma maneira, elas conseguem comparar e separar o que é sorte. Por exemplo, a Alemanha sabe que passou uma crise depois de 2008, mas sabe que foi muito melhor que os outros países, então isso gera o voto na Merkel. O fato de que a gente não consegue comparar é um problema muito sério. Informação não resolve, porque eu posso te dar a informação que eu quiser sobre Lula e Dilma hoje. Muito provavelmente você vai ter a impressão que ele é o melhor gestor que a Dilma. Eu não estou dizendo quem é quem, só estou dizendo que baseado na economia é difícil dizer. Eu acho que a maneira, quando eu falo de política fiscal anticíclica, ela, independente da vantagem econômica que ela tem uma vantagem política, que é equiparar os orçamentos dos governos, de alguma maneira. E fazer com que o eleitor, se então a minha vida melhora com esse governo e não com aquele, sendo que eles têm os mesmos recursos, esse governo está governando para mim e aquele ali não está. Então a ideia é um pouco essa, a gente precisa ser capaz de governar, de comparar governantes, e a gente não é hoje na América Latina com base na economia, que é o que a gente tem. Então essa é a maldição, no final das contas eu diria assim, que essa é a grande maldição da volatilidade do ponto de vista político. Muito obrigado, Daniela.